Bom dia, turma. Então, hoje eu estou trazendo aqui mais um consolidado de alguns conteúdos que nós temos estudado nas aulas pelo Meet. Hoje eu vou começar lembrando que nós estudamos em língua inglesa, que foi o estrangeirismo, né? O estrangeirismo, como nós discutimos bastante, são as palavras ou expressões que a gente traz de outra língua para a nossa. Existem dois tipos, que é o com aportuguesamento, que eu pego aquela palavra de fora, vamos supor, o exemplo aí que eu tenho o abajur do francês e dou uma aportuguesada, né? Transformo ela para o português. Então, existe a com aportuguesamento e sem aportuguesamento, que eu tenho aí o mouse, eu uso a palavra mouse do jeito que é escrita na língua inglesa normal e uso aqui como se fosse parte da minha língua, certo? Então, nós temos esses dois tipos de estrangeirismo. Nós trabalhamos essas palavras que são palavras que a gente usa demais. Eu tenho aí o entretenimento e jogos, alimentos e bebidas, informática, música, negócios e vestuário. São palavras bem comuns do nosso dia. A gente fala já como se fosse parte da nossa língua, que são estrangeirismos aí, sem aportuguesamento, ok? E algo que eu também tenho reforçado bastante são os pronomes pessoais, que são esses aí na cor rosa, certo? Que é o I, you, he, she, it, we, you e they. E nós discutimos que o you, ele também pode ser usado no singular como no plural, ele significa você e vocês. Reforçamos o uso do it, que é usado quando eu vou falar de dias da semana, tempo, para objetos, para animais, ok? E também reforçamos que o pronome I, que significa eu, ele é somente usado com a letra maiúscula. Então, quando eu vou substituir o nome Eric, eu vou usar he, porque Eric é ele e he significa ele. O nome de uma mulher, Linda. Linda is a student. Aí no exemplo, eu troco por she, que she significa ela. O cachorro, the dog, eu vou trocar por it, que it é usado para objetos ou animais, tá? E Mário e eu, aí na parte do plural embaixo, Mário e eu, nós. Então, nós eu utilizo o pronome we, que significa nós. E Linda e Ana, elas, eu vou usar o pronome they. E essa parte aí abreviada, is, are, am, são as três formas do verbo to be no presente, ok? Está aí as formas, né, na forma afirmativa, com a tradução, na forma negativa, que eu acrescento só o not, e na forma interrogativa, que eu trago o verbo para o início da frase. Como vocês observam aí na quarta coluna, am, is e are estão antes do pronome, certo? E, pessoal, eu apresentei o presente contínuo, porque já é bem conhecido de vocês, que é um tempo verbal e que expressa coisas que estão acontecendo no momento da fala. Eu estou estudando, né? I am studying. Então, é aquele verbo em que eu acrescento o ing para dar essa ideia do gerúndio. Vejam o exemplo do verbo drink aí na frase. I am drink water. Então, eu estou, que é o eu com o pronome, estou, verbo to be, e o drink está com o acréscimo do ing, então ficou bebendo, certo? Então, isso aqui é só para vocês lembrarem que eu tenho certeza que vocês já conhecem bem esse tempo verbal. E, para a gente finalizar, eu tenho o espanhol, que nós trabalhamos essa questão das expressões. Nós temos trabalhado com os verbos, né? Alguns verbos bem comuns,
E eu tenho as expressões aqui para vocês, são os que a gente falou sobre expressões coloquiais. Coloquiais são o mesmo que informais, tá? A linguagem coloquial é a língua do dia a dia, é aquela que eu uso com os meus amigos, com os meus companheiros de trabalho, com as pessoas da minha família. E nós vimos, pessoal, que existem os dois pronomes de espanhol, que é o usted e o tu. Usted significa você e o tu significa tu. Mas tem uma diferença. Usted eu uso na linguagem formal e o tu na linguagem informal. E essa parte do vamos conferir conhecimentos, nossos conhecimentos, nós vimos que algumas perguntas em espanhol falando sobre a linguagem coloquial. A linguagem coloquial se utiliza em conversações informais? Sim, né? Então, a linguagem coloquial é aquela que eu falo no meu dia a dia, é o que eu chamo de informal. Então, é verdadeiro. As expressões coloquiais não são iguais em todos os países, né? Verdadeiro também, porque cada país ele tem sua expressão. Cada país ele tem a expressão com significado, no outro país ela significa outra coisa. A número 3, a linguagem coloquial se fala, mas não se escreve? Você pode pensar que sim, mas na verdade, né, a linguagem coloquial eu falo, mas eu escrevo também, porque existem alguns gêneros textuais que eles são bem informais. Um bilhete, né? Um exemplo de um bilhete que eu falo a linguagem do dia a dia. Então, essa opção 3 é falsa. Certo? Próxima, 4. Se entende todas as palavras de uma expressão coloquial, entenderás o significado da expressão? A expressão que eu digo é a frase. Se eu traduzir palavra por palavra daquela frase, eu vou produzir uma frase com sentido? No inglês e no espanhol, isso às vezes não é possível, porque se é uma expressão, ela já vem com sua tradução fixa. Então, a gente tem que aprender a tradução dela. Então, isso aí é falso. Os jovens e os maiores, que são os mais velhos, utilizam as mesmas expressões? Falso, né? Porque os jovens têm termos e expressões próprios da idade dele e os mais velhos também, né? Tem termos e expressões próprias da sua idade. E nós encerramos aqui os nossos lembretes de conteúdo. E eu espero que ajude vocês a lembrar e aí consolidar os conhecimentos que a gente tem estudado na aula. Então, tchau e a gente se vê nas nossas aulas.